Imagine só, você descobre que sua casa foi construída sobre um segredo tão sombrio, que faria até o mais corajoso tremer de horror. Foi exatamente isso que aconteceu em uma gélida noite de outubro de 1910, quando os primeiros flocos de neve cobriam os telhados da próspera Nizhny Novgorod. Uma equipe de trabalhadores contratada para reformar os porões da mansão dos Korobol jamais imaginaria que estaria prestes a desvendar um dos mais terríveis mistérios já guardados por uma família da província russa. O que deveria ser um simples trabalho de reforço na alvenaria transformou-se em uma descoberta tão perturbadora que muitos prefeririam que ela permanecesse enterrada para sempre sob o peso do tempo e da terra. Os Korobol dominavam vastas propriedades no distrito de Sarmovo há mais de um século. Sua mansão, espalhada por 70 hectares às margens do rio Oka, era uma das mais prósperas da região. A casa principal, erguida ainda no século XV, impressionava com seus 3 andares em estilo classicista russo, colunas brancas, imponentes e amplas varandas de onde se avistava a sinuosa curva do rio. À frente da família estava Piotr Dmitrievich Korobol, 58 anos, um homem severo mas justo, de porte altivo, barba grisalha espessa e olhos cinzentos que pareciam ler a alma das pessoas. Ele controlava não apenas suas terras, mas também 5 moinhos que garantiam a fortuna da família. Sua esposa, Ekaterina Mikhailovna, 10 anos mais jovem, descendia de uma antiga linhagem boiarda, os Volinski, cujas raízes remontavam aos tempos de Ivan, o Terrível. Mulher de beleza rara, com traços delicados e olhos escuros e penetrantes, ela trouxe para o casamento não apenas um dote considerável, mas também tradições familiares que ninguém ousava mencionar, nem mesmo entre os parentes mais próximos. Na mansão viviam também seus 3 filhos. Alexandre, 22 anos, o primogênito, havia se formado com distinção na Universidade de Moscou e era considerado um dos solteiros mais cobiçados da província. Nikolai, 18 anos, preparava-se para ingressar na Academia Militar de São Petersburgo, sonhando com uma carreira nas forças armadas. A caçula, Ana, de apenas 16 anos, era uma verdadeira joia, frágil, loira, com feições suaves e olhos azuis profundos que, no entanto, às vezes revelavam um brilho de ansiedade, quase medo. Mas havia outro filho, conhecido apenas pelos mais íntimos da família. Mikhail, que completaria 13 anos, era oficialmente doente e vivia confinado em aposentos especiais no lado leste da casa. Os criados sussurravam que o menino havia nascido com deformidades e que Ekaterina Mikhailovna cuidava pessoalmente dele sem permitir que ninguém se aproximasse. Às vezes, à noite, sons estranhos ecoavam daquele lado da mansão, choros ou gemidos, mas a servidão já havia aprendido a ignorá-los. Ivan Semyonovich Grachiol, 43 anos, era um mestre pedreiro respeitado na região, conhecido por sua habilidade e integridade. Ele liderava uma equipe de 8 homens, encarregados de reparar os alicerces e os porões da propriedade. Os trabalhos começaram em meados de outubro e deveriam ser concluídos antes do inverno rigoroso. O próprio Piotr Dmitrievich havia encomendado a reforma, queixando-se da umidade nos subterrâneos e da necessidade de reforçar a estrutura antes das geadas. Foi no 3º dia de serviço, em 27 de outubro, que Grachiol notou algo estranho na planta do porão. De acordo com documentos do Arquivo Municipal de Nizhny Novgorod, os trabalhadores identificaram uma discrepância alarmante. As dimensões internas do subsolo não correspondiam às externas do alicerce, com uma diferença de quase 3 arshins de comprimento e 2 de largura, um indício claro de que havia um cômodo oculto. Aquela parede me pareceu suspeita desde o início, anotaria mais tarde Grachiol em suas memórias, encontradas após os trágicos eventos do inverno de 1911. A alvenaria era visivelmente mais recente que o resto do porão, embora os donos da casa jurassem que a construção não sofria modificações havia 3 décadas. A argamassa entre as pedras tinha uma cor diferente, mais escura, quase negra, e ao examinar de perto, era possível distinguir inclusões estranhas, fios que pareciam cabelos ou fragmentos ósseos, além de um cheiro. Meu Deus, aquele cheiro nunca sairá da minha memória, escreveria o pedreiro. Não era apenas a umidade típica dos porões, era o fedor da decomposição, da morte antiga, do sangue seco e de algo mais, um aroma doce e enjoativo que revolvia o estômago. Grachiol tentou questionar Piotr Dmitrievich sobre a parede suspeita, mas o patriarca
Desdenhou, dizendo que se tratava de dispensas antigas, fechadas por seu pai para economizar calor. No entanto, o mestre notou que ao mencionar a parede, o rosto de Korobol empalideceu e suas mãos tremeram levemente. E Ekaterina Mikhailovna, que ouvirá a conversa por acaso, lançou ao marido um olhar tão intenso que ele imediatamente calou a boca e se retirou apressado. O momento decisivo chegou em 28 de outubro, quando um dos trabalhadores, o jovem Stepan Kruglov, deixou cair acidentalmente uma pedra pesada sobre a parede. Suspeita. O impacto abriu uma fenda no centro, e dela emanou um mau cheiro tão insuportável que vários homens correram para fora, enquanto Kruglov desmaiou no mesmo instante. Quando o ar se tornou um pouco mais respirável, Grachiol aproximou-se com cautela e espiou pelo buraco. O que viu a luz tremeluzente da lamparina a querosene o marcou para sempre. Do outro lado, uma pequena sala se revelava. Sobre uma cama de criança apodrecida, uma figura miúda jazia vestida com uma camisa rasgada. Mesmo à distância era claro que se tratava de uma criança, e que ela estava ou dormindo ou... Gritei pelo Korobol por quase meia hora registraria Grachiol. O homem demorou a aparecer e, quando finalmente chegou, estava acompanhado de Ekaterina Mikhailovna. Ao ver a fenda na parede, a mulher soltou um grito desumano e se jogou sobre o marido. Eles o encontraram, berrava ela. Eles encontraram Misha. Agora tudo está perdido. Piotr Dmitrievich tentou acalmá-la, mas seu próprio rosto estava lívido como o de um morto. Ignorando os protestos dos donos da casa, Grachiol insistiu em que a parede fosse derrubada por completo. Quando a passagem ficou grande o suficiente para que uma pessoa pudesse entrar, a primeira coisa que viram deixou até os trabalhadores mais experientes paralisados de horror. O cômodo, de cerca de 2 por 3 arshins, tinha um teto abobadado baixo e estava claramente adaptado para alguém viver ali por muito tempo. Em um canto, uma cama infantil com um colchão de palha apodrecido. Ao lado, uma mesinha e uma cadeira do tamanho de uma criança. Espalhados pelo chão, brinquedos abandonados, um cavalo de madeira sem uma pata, uma boneca de pano com a cabeça arrancada, alguns livrinhos com páginas amareladas e grudadas pela umidade. Num canto, um penico de cobre e ao lado, uma tigela e um copo. Sobre a cama de fato estava um menino, magro até os ossos com cabelos longos e emaranhados cobrindo o rosto. Vestia uma camisa de linho suja e calças que claramente não eram lavadas há meses. A primeira impressão de Grachiol foi de que a criança estava morta, mas ao se aproximar com cuidado, o menino mexeu-se fracamente e abriu os olhos. O que vi naquele olhar, escreveria o pedreiro, é algo que jamais conseguirei descrever com palavras. Aquilo que Grachiol registrou em suas memórias foi um olhar de animal acossado, repleto de um terror e desespero tão profundos que suas pernas tremeram. O menino não falava, apenas fixava os homens com aqueles olhos vidrados, emitindo um gemido abafado como um filhote ferido. Seu corpo era um mapa de cicatrizes, marcas de violência, costela saliente sob a pele pálida, braços cobertos por sulcos roxos de golpes antigos e recentes. Nos pulsos e tornozelos, as marcas dos grilhões haviam se transformado em tecido cicatricial grosso, como braceletes de dor gravados na carne. Petróleo Dmitrievich Korobol, ao perceber o choque nos rostos dos trabalhadores, apressou-se em justificar a cena com uma frialdade calculada. Este é meu filho mais novo, Mikhail declarou, evitando o contato visual. Ele sofre de uma doença mental hereditária, uma forma grave de loucura que o torna imprevisível e perigoso. Os médicos nos advertiram. Qualquer estímulo externo pode desencadear crises de fúria, em que ele se fere ou ataca os outros. Mantê-lo aqui é um ato de amor, não de crueldade. Sua voz era firme, mas as mãos tremiam levemente ao ajustar o colete. Lá em cima há muitas tentações, muitos perigos para uma mente como a dele. Grachiol, porém, não se deixou convencer. Seus anos de ofício haviam aguçado seu instinto para detalhes que outros ignoravam, e a parede que escondia aquela masmorra havia sido erguida recentemente, não mais que 6 meses antes. Além disso, o estado do menino não condizia com a versão de um isolamento protetor. Aqueles ferimentos não eram acidentais, eram sistemáticos. Enquanto isso, Ekaterina Mikhailovna permanecia imóvel junto à porta, murmurando palavras em uma língua gutural que nenhum dos presentes reconhecia. Seus dedos se moviam em gestos estranhos, como se tecesse algo invisível no ar. Quando um dos trabalhadores, Fyodor Petrovich Sukhou, ousou dirigir-lhe a palavra, ela virou-se com uma lentidão
deliberada, e o homem recuou como se tivesse levado um tapa. Seus olhos, não eram humanos, confessaria Sucou anos depois, ainda pálido ao recordar. Era como se algo antigo e faminto olhasse através deles. E aquela língua que ela falava parecia um latim corrompido, mas cheio de veneno. Grachiol não hesitou. Exigiu que o menino fosse libertado na mesma hora e levado a um médico. Corobol resistiu, invocando prescrições médicas e circunstâncias familiares, mas a autoridade moral do mestre pedreiro, homem conhecido por sua integridade em toda a província, não deixava espaço para negociações. Micail foi retirado daquele buraco com cuidado, envolto em cobertores e deitado em um dos quartos de hóspedes no andar superior. O médico Pavel Ivanovich Baikol, chamado às pressas da cidade, chegou com sua mala de couro gastado e 42 anos de experiência em hospitais rurais. O que viu deixou sem palavras. Seu relatório, arquivado na Biblioteca Médica de Nizhny Novgorod, é um documento gelado de horror clínico. Paciente do sexo masculino, aproximadamente 12 anos. Peso estimado em 22 kg, 30% abaixo do esperado para a idade. Estado de desnutrição avançada com atrofia muscular visível. Múltiplas lesões traumáticas em diferentes estágios de cicatrização. Queimaduras de segundo grau nas costas, fraturas mal consolidadas nos dedos das mãos, marcas de amarras nos membros. As cicatrizes nos pulsos e tornozelos indicam o uso prolongado de restrições metálicas. Do ponto de vista psiquiátrico, observam-se sintomas de trauma extremo, mutismo seletivo, reações de pânico a estímulos táteis, ausência total de contato visual. Paciente recua à aproximação de adultos como se esperasse um golpe. Baikol foi categórico. A criança precisava de hospitalização imediata. Mas Ekaterina Mikhailovna bloqueou a porta do quarto com o próprio corpo, seus dedos brancos crispados na madeira. Vocês não entendem, sibilou, a voz trêmula de uma raiva que parecia vir de muito além dela. Misha não é como as outras crianças. Ele tem um destino, um propósito. Se o levarem, estarão condenando não só ele, mas todos nós. Seus olhos brilharam com uma convicção fanática. Há forças que não podem ser perturbadas. Enquanto a discussão se arrastava, Grachiol voltou ao porão, desta vez armado com lâmpadas de querosene. A luz trêmula revelou detalhes que haviam passado despercebidos. Nas paredes, entre rabiscos infantis de casas e sol sorridente, havia símbolos estranhos. Alguns lembravam letras cirílicas distorcidas como se refletidas em um espelho quebrado. Outros pareciam saídos de grimóires medievais traçados com uma precisão que não condizia com a mão de uma criança. No canto nordeste, atrás da cama apodrecida, o pedreiro encontrou tábuas soltas. Ao removê-las, descobriu uma passagem estreita tão baixa que um adulto teria de engatinhar. Ele chamou Vanka Makiev, o mais magro de seus ajudantes, e o enviou para investigar. O grito que ecoou minutos depois gelou o sangue de todos. Atrás da passagem havia outra câmara, mas esta não era um quarto. Era uma oficina. As paredes estavam sulcadas por centenas de marcas de unhas, como se suas vítimas tivessem tentado cavar a própria saída. O chão, manchado de escuro, exalava um cheiro metálico que não deixava dúvidas sobre sua natureza. No centro, um aparato de madeira com argolas de ferro e correias de couro, dimensionado para conter um corpo pequeno. Ao lado, sobre uma mesinha, instrumentos dispostos com cuidado quase cerimonioso. Pinças de diferentes tamanhos, lâminas curvas, hastes de metal com uma ponta afiada, e a outra envelopada em madeira. Em um canto, uma braseira fria e ao seu redor, objetos de ferro retorcido, claramente projetados para serem aquecidos, pressionados contra a pele. Não era um local de assassinato, anotaria Grachiol mais tarde, a caneta tremendo em seus dedos. Era um laboratório de dor, algo planejado para estender o sofrimento, ao máximo, com precisão cirúrgica. E então ele viu os ossos. Debaixo do assoalho da câmara, em covas rasas, repousavam os restos de pelo menos 7 crianças. Os esqueletos estavam arrumados com um esmero macabro, como se alguém os tivesse deitado para um último descanso. Junto a cada um, pequenos objetos pessoais. Medalhas de santos, cruzes de prata, fragmentos de vestidos bordados. Um dos crânios chamou sua atenção. Uma fissura profunda, da coroa até a base, e marcas de serra nos ossos dos braços. Ao lado, um pingente de prata com uma inscrição desgastada, Katenka Smirnova, 1907.
Grachiol sentiu o chão se abrir sob seus pés. Eu me lembro dessa menina. Escreveria em seu caderno, as letras borradas por uma mancha que poderia ser suor ou lágrimas. Katenka Smirnova, da aldeia de Mali Gorky, havia desaparecido 3 anos antes. Disseram que se perdeu no bosque enquanto colhia cogumelos. Procuraram por 1 mês. Choraram. Rezaram. E o tempo todo, ela esteve ali a poucos quilômetros de casa, transformada em mais um segredo enterrado nos porões dos Korobol. Sem perder um instante, ele despachou um homem a cavalo até o posto policial mais próximo, com ordens expressas de trazer o Santanova e Pristav, e o aviso de que ninguém, absolutamente ninguém, deveria entrar ou sair da propriedade até a chegada das autoridades. Enquanto aguardavam, Grachiol continuou sua inspeção, registrando cada detalhe com a meticulosidade de um homem que sabe estar diante do mal em sua forma mais pura. Em uma das paredes descobriu um calendário, riscado por mãos infantis, traços agrupados de 7 em 7, totalizando mais de 200 marcas. Alguém havia contado os dias de seu cativeiro, um por um, como se a rotina da tortura pudesse ser domesticada pela matemática da esperança. E abaixo dos traços, uma frase tremida: "Mamãe me salve." No canto oposto do cômodo, entre a umidade que corroía as paredes e o cheiro de cera derretida das velas há muito apagadas, Grachiol encontrou fragmentos carbonizados de papel. Os pedaços sobreviventes revelavam páginas de um livro, escrito em latim entremeado de eslavônico antigo, uma língua que parecia sussurrar segredos proibidos. Entre as palavras decifráveis, saltavam aos olhos termos que gelavam o sangue: sacrificium, sanguis innocentium, sacrifício, sangue dos inocentes. Símbolos estranhos, idênticos aos gravados nas paredes com unha ou ponta de faca, serpenteavam pelas margens dos fragmentos como se o próprio texto fosse um ritual incompleto. Mas foi a pequena caixa de madeira, escondida atrás de uma pedra solta na alvenaria, que revelou o horror em sua forma mais tangível. Dentro, 13 frascos de vidro escuro, cada um selado com rolha de cortiça e etiquetado com nomes infantis e datas que abrangiam os anos de 1905 a 1909. O 14º frasco vazio trazia a inscrição: 1910, uma lacuna aguardando ser preenchida. A tinta, ainda fresca, sugeria que o destino daquele menino ainda estava por ser escrito. Foi nesse momento que o Vasily Petrovich Kulishov, homem de 47 anos com 2 décadas de serviço inquebrantável, cruzou os portões do solar Korobol ao anoitecer de 28 de outubro. Acompanhado por Doig e pelo médico distrital, sua reputação o precedia, um homem que não curvava a espinha nem mesmo diante dos mais poderosos quando a justiça assim exigia. A inspeção dos porões estendeu-se pela noite adentro, iluminada pelo tremor das tochas e pelo brilho amarelado das lâmpadas de querosene. Kulishov desceu pessoalmente em cada câmera descoberta, mapeando com precisão cirúrgica a localização de ossos, objetos e vestígios. Sob suas ordens, foram traçados croquis detalhados dos corredores subterrâneos e elaborados inventários meticulosos de tudo que ali foi encontrado. O veredicto do Dr. Baikol, no entanto, foi além da mera catalogação. Em seu laudo oficial, as palavras pesavam como chumbo: os restos mortais pertencem a crianças entre 7 e 14 anos. Pela análise óssea, as mortes ocorreram em intervalos variados, de alguns meses até 4 ou 5 anos atrás. As fraturas, queimaduras e cortes nos ossos não deixavam dúvidas: aquelas crianças haviam sido submetidas a torturas sistemáticas prolongadas, como se seus corpos fossem palimpsestos de dor. Mas foram as lesões nos crânios que mais chocaram o médico: marcas de instrumentos especializados infligidas em vida, com uma precisão que sugeria não mero sadismo, mas um propósito ritualístico. A família Korobol foi detida antes do amanhecer. Piotr Dmitrievich, o patriarca, manteve uma fachada de dignidade ofendida. Negou veementemente qualquer envolvimento com os horrores descobertos, atribuindo as câmaras secretas a seu avô, Mikhail Petrovich, que as teria construído durante as revoltas camponesas e epidemia de cólera dos anos 1830. Jamais desci aqueles aposentos malditos, declarou no primeiro interrogatório, que se estendeu das 6 da manhã até o meio-dia. As chaves estavam com minha esposa. Ela me disse que eram guardados lá tesouros, documentos familiares, confidências que não podiam ser confiadas aos criados. Juro, pela honra de um nobre, nunca fiz mal a uma criança.
E Ekaterina Mikhailovna, porém, não demonstrou medo. Seu comportamento durante o interrogatório era de irritação, como se a interrupção de seus planos fosse um mero incômodo. Meu sogro, Dmitry Petrovich Korobol, antes de morrer, revelou-me o grande segredo de nosso sangue, afirmou, fixando Kulishov com um olhar que não piscava. Nossa família foi escolhida por forças superiores para uma missão sagrada, iniciada por nossos ancestrais no século X. Eu apenas cumpria um dever, salvar almas infantis da corrupção terrena, enviando-as purificadas diretamente a Deus. Quando o investigador pediu que esclarecesse o que entendia por salvação, sua resposta veio com uma calma aterradora. Crianças nascidas no pecado, filhas de camponeses ignorantes, estão condenadas a uma vida de miséria e ignorância. Suas almas já estão maculadas antes mesmo do nascimento. Só através do sofrimento purificador elas poderiam alcançar a verdadeira redenção. Eu lhes dei o que nunca teriam, a chance de se tornarem anjos. Até Kulishov, homem endurecido por anos de serviço, sentiu um arrepio ao registrar suas palavras no relatório. A acusada não demonstra remorso. Pelo contrário, considera suas ações não apenas justificáveis, mas santas. Não estamos diante de uma criminosa comum, mas de alguém sob o jugo de um delírio religioso, ou algo pior. Os filhos Korobol foram interrogados separadamente. Alexandre, o primogênito, parecia genuinamente abalado. Jurou ignorar a existência das câmaras e as atividades da mãe. Ela sempre foi estranha, admitiu. Passava horas trancada com livros antigos em línguas que ninguém entendia, falava sozinha. Às vezes, à noite, eu a ouvia andar pela casa, mas achava que era insônia. Quanto a Misha, ela dizia que ele estava doente, que precisava ficar isolado. Nunca o vi, embora sempre tenha acreditado que era meu irmão. Nikolai, o segundo filho, mostrou-se menos convincente. Também negou conhecimento dos segredos familiares, mas Kulishov notou o tremor em suas mãos, olhar que fugia. Quando questionado sobre sons estranhos vindos do porão, hesitou. Antes de responder, em noites de verão com as janelas abertas, às vezes me parecia ouvir choro de criança vindo de baixo. Minha mãe explicava que era Misha sonhando com dor. Dizia que seus pesadelos eram causados pela doença. Ana, de apenas 16 anos, foi a que mais perturbou os investigadores. Desde o início do interrogatório, seus olhos saltavam para as sombras, seu corpo estremecia a cada ruído. Quando perguntada sobre a mãe, desabou em lágrimas, entre soluços. Balbuciou. Ela me obrigava a assistir. Dizia que era para o nosso sangue, que eu precisava aprender a continuar a obra. O ponto de virada veio no dia seguinte. Enquanto revistava o quarto de Ana, o Sedion Ivanovich Petrov descobriu um esconderijo atrás de um ícone. Dentro, um caderno de couro gasto, preenchido com a letra trêmula de uma criança. As anotações, feitas ao longo de 3 anos, descreviam em detalhes grotescos o que ocorria nos porões do solar. Hoje mamãe me levou até Misha outra vez, lia-se numa entrada de março de 1907. Ele está deitado há 2 meses, quase não come nem fala, só chora quando acha que ninguém ouve. Mamãe disse que logo ele irá para os anjos, como Katia e Seriusa. Ela me fez ver enquanto o machucava com suas ferramentas. Diz que é para a grande obra, que nossa família foi escolhida para uma missão que devemos cumprir. Não importa o custo. As páginas seguintes revelavam um pesadelo ainda mais profundo. O diário comprovava que Ekaterina Mikhailovna, por anos, sequestrava crianças das vilas vizinhas, mantendo-as aprisionadas em câmaras subterrâneas revestidas de pedra fria, onde o ar pesava com o cheiro de cera derretida, ferro oxidado e algo mais, um fedor doce e metálico que grudava na garganta como uma maldição. Lá, Ekaterina Mikhailovna submetia suas vítimas a torturas meticulosamente planejadas, que ela chamava de rituais de purificação. Ana, ainda uma criança de cabelos claros e olhos demasiado grandes para seu rosto pálido, foi obrigada a assistir desde cedo. Primeiro como espectadora tremula, depois como cúmplice relutante e finalmente como aprendiz devota. A dor das crianças inocentes atrai forças antigas que protegem nosso sangue, escreveu em junho de 1908, com uma caligrafia infantil que contrastava com o horror das palavras. Mamãe diz que seus gritos são orações que sobem direto ao trono de Deus, que cada lágrima, cada corte, libera suas almas dos pecados do mundo, transformando-as em anjos puros. E então vinham as águas vermelhas. Após cada ritual, Ekaterina obrigava a filha a
beber de uma taça de prata o líquido espesso e morno, chamando de comungação sagrada. Isso me tornará forte, sábia, abençoada, anotou Ana com uma mistura de orgulho e náusea. Mas foi em setembro daquele mesmo ano que seu diário se tornou um documento de pesadelo sem retorno. Hoje mamãe trouxe uma menina nova, pequena, de não mais que 7 ou 8 anos. Cabelos como trigo maduro, olhos azuis como o lago gelado. Chama-se Dashenka, da aldeia de Krasnaia. Tremia tanto que mal conseguia ficar em pé. Chorava pela mãe, repetindo seu nome como uma prece. Mamãe ordenou que eu a despire e amarrar a mesa de carvalho na sala dos fundos. Eu obedeci. Minhas mãos tremiam, mas ela disse que era minha prova de lealdade. Depois, tirou os instrumentos da caixa de ébano. Dashenka gritou. Deus do céu, como gritou. Mamãe riu e disse que as paredes do porão foram feitas para engolir sons que avô Dmitri Petrovich as projetou assim para guardar os segredos da família. Os gritos duraram 3 dias. Eu anotei tudo, as lâminas usadas, as orações murmuradas, o cheiro de carne queimada. Quando mamãe pressionou o ferro contra suas costas. No final, Dashenka não chorava. Mas mamãe disse que sua alma estava limpa, pronta para voar. Amanhã, enterraremos seu corpo ao lado dos outros, debaixo das tábuas soltas do chão. Sua sangue foi guardado num frasco de vidro soprado, com seu nome gravado em letras douradas. Agora mamãe tem 13 frascos assim. Ela diz que quando chegar a 21, começará a grande obra final. O estável Kuishou, ao ler aquelas páginas, sentiu o estômago revirar. Suas mãos, endurecidas por anos de serviço, tremiam enquanto enviava um telegrama urgente ao governador, pedindo reforços imediatos. A resposta chegou ainda à noite, mas em vez de apoio incondicional, trazia um aviso gelado: haja com extrema cautela. A família Korobol possui influências na capital. Um erro poderá custar-lhe mais do que seu posto. Enquanto isso, a busca no solar continuava, e cada descoberta era mais sinistra que a anterior. Na alcova de Ekaterina, escondido atrás de um painel falso no antigo escritório, encontraram uma biblioteca proibida. Livros em latim, encadernados em couro humano, descreviam em detalhes obscenos os sacrifícios de crianças como oferendas, necessárias para a manutenção do equilíbrio divino. Mas foi um manuscrito em eslavo antigo, intitulado A Horda Negra de Cristo, datado do século XV, que gelou o sangue dos investigadores. Escrito por um tal hieromonge Serafim para os eleitos de Deus. O texto afirmava que o sofrimento dos inocentes, antes da idade do pecado, é o incenso mais puro aos ouvidos do Senhor. Uma passagem sublinhada a tinta vermelha dizia: o sangue de uma criança derramado em louvor ao Altíssimo com os ritos ancestrais afasta pragas e maldições por 7 gerações. Seus gritos são cânticos angélicos. Quem os oferece com fé recebe domínio sobre as trevas e bênçãos para 1000 linhas de sangue. As instruções eram precisas: que instrumentos usar, facões de prata, agulhas de osso, martelos de chumbo, que salmos entoar, em que fases da lua agir. Tudo coincidia com o que fora encontrado nas masmorras, incluindo as marcas de queimaduras em formato de cruz nas paredes, onde as crianças eram mantidas. Mas o pior ainda estava por vir. No porão principal, dentro de um baú de ferro, reforçado com símbolos gravados, descobriu-se o arquivo da família Korobol. Documentos amarelados, alguns com selos de cera quase desfeitos, provavam que aquele culto de sangue vinha de séculos. A primeira entrada, de 1495, era assinada pelo boiardo Ivan Mikhailovich Korobol. Veio até mim um ancião dos mosteiros de Solovy e revelou o desígnio sagrado. Nosso clã foi escolhido para sustentar a fé ortodoxa com o sangue dos pequenos. Ele me deu o livro secreto e ensinou os ritos, que vêm dos primeiros padres cristãos. Nas páginas seguintes, cada geração registrava sua contribuição. Mikhail Ivanovich construiu as primeiras celas subterrâneas em 1523. Dmitri Mikhailovich aperfeiçoou os instrumentos, para a maior glória de Deus, em 1601. E então vieram os registros de Piotr Mikhailovich. Durante o reinado de Pedro o Grande, fomos denunciados por um servo traidor. Tive que subornar meio senado para silenciar as línguas ímpias. Fingimos nos tornar piedosos aos olhos do mundo, mas a obra nunca parou, apenas se tornou mais silenciosa. Os cadernos de Dmitri Petrovich, avô do atual chefe da família, eram os mais meticulosos.
Entre 1820 e 1862, ele documentou 73 sacrifícios, anotando nomes, idades, duração das purificações e até a qualidade dos gritos. Em 1862, escreveu: com euforia, este ano 9 almas foram elevadas. A pequena Marfucha de Podoesnaia resistiu 7 dias, seus uivos eram tão doces que pareciam coros celestiais. Deus nos abençoou com uma colheita farta. E então a revelação mais perturbadora: a família Korobol não agia sozinha. Entre as cartas havia correspondências cifradas com os Dolgorukov de Tula, os Sheremetev de Yaroslavo, os Volkonsky de Kaluga, e até uma princesa Mechernskaya de Moscou, que enviava presentes crianças sequestradas em troca de proteção espiritual. O estábulo Kuichou compreendeu com um arrepio na espinha que não estava diante de um crime isolado. Era uma rede, uma irmandade de sangue que se estendia pelas veias da nobreza russa tão antiga quanto o próprio império. E agora, com o diário de Ana nas mãos, ele sabia, a grande obra final estava prestes a começar. Com imensa alegria comunico que nossa obra se estende por toda a terra ortodoxa. Escreveu Dmitri Petrovich em carta ao príncipe Andrei Dolgorukov, em 1871. As palavras, secas como pergaminho, queimavam os dedos de Kuichou enquanto ele folheava a correspondência confiscada. Na véspera chegará uma missiva de Maria Volkonskaya. O grande ritual foi realizado com sucesso em minha propriedade nos arredores de Moscou. 17 almas purificadas segundo as tradições ancestrais. A princesa Mechernskaya, por sua vez, relatava com orgulho ter recrutado 2 jovens sacerdotes, agora colaboradores nos rituais mais complexos. O estábulo Kuichou sentiu o chão se abrir sob seus pés. Não era um crime. Era uma hidra, uma conspiração que serpenteava desde os salões dourados de São Petersburgo até as criptas esquecidas de província, abençoada por cruzes e selada com sangue. Com as mãos trêmulas, ele redigiu um relatório detalhado, não apenas ao governador, mas diretamente ao departamento de polícia na capital, anexando cópias dos documentos mais explosivos do arquivo familiar. A resposta chegou em 3 dias, e foi como um golpe de machado nas costas. Em vez de elogios por desvendar um horror sem nome, Kuichou recebeu uma repreensão formal por exceder suas atribuições e a ordem imediata de arquivar o caso. No mesmo dia, desceu do trem em Nizhny Novgorod o coronel Alexei Vladimirovich Sherbatov, da Gendarmaria Imperial, com um mandado assinado pelo próprio ministro do Interior, Piotr Sotopin. Todos os materiais devem ser transferidos para a jurisdição da Gendarmaria. Você cessará qualquer investigação sob pena de corte marcial. Lia-se no documento, carimbado com o brasão do Império. Isso aqui não é um crime, estábulo, disse Sherbatov, enquanto examinava os livros, proibidos com a frieza de um anatomista diante de um cadáver. Seus olhos cinzentos, duros como o gelo do Ladoga, pousaram no diário de Ana e nas listas de nomes, ocultas entre as páginas de um grimório. É uma tradição, uma missão sagrada. Dezenas de crianças assassinadas. Kuichou sentiu a bile subir pela garganta. E o senhor chama isso de missão? Sherbatov fechou o livro com um estalo seco. Você não entende a essência do que vê. Essas famílias, os Korobol, os Sheremetev, os Dolgorukov, carregam um fardo há séculos. Sacrifícios para proteger a Rússia dos inimigos visíveis e dos invisíveis. Sua voz era um sussurro, áspero como folhas secas arrastadas pelo vento siberiano. O império permanece de pé, a fé ortodoxa resiste, enquanto nações inteiras desabam na heresia. Você acha que é coincidência? Os Korobol foram colocados sob prisão domiciliar simbólica. Os trabalhadores que descobriram as câmaras secretas receberam ameaças de deportação para a Sibéria. Se ousassem abrir a boca. Mikhail, o menino encontrado no porão, foi enviado a uma clínica particular em Moscou. 2 semanas depois, chegou o atestado de óbito. Doença hereditária incurável. Mas o silêncio oficial não apagou os gritos que ecoavam nas noites sem lua. Os camponeses juravam ouvir vozes infantis vindo dos porões do solar. Luzes vermelhas e trêmulas dançavam nas janelas abandonadas da ala leste. Procissões de figuras encapuzadas desfilavam até a capela da propriedade nas madrugadas de inverno, enquanto o cheiro de cera queimada e enxofre impregnava o ar. Até os pássaros fugiam daquele lugar, como se o próprio céu recuasse em horror. Lá dentro tem algo podre, murmurava o padre Nikolai, o sacerdote local, enquanto se benzia 3 vezes ao passar pelos portões dos Korobol.
O ar fica pesado, como se respirássemos dentro de um túmulo. E esse cheiro não é incenso, é sangue seco. E alguma coisa pior. Em novembro de 1910, a 8 anos-luz de qualquer justiça, a pequena Elisaveta Petrova, de 8 anos, desapareceu da aldeia de Krasnaya. Uma semana depois, sumiu Anfisa Grigorieva, 9 anos, do vilarejo de Podesnaya. Em dezembro, os irmãos Ivan e Piotr Smirnov, de 10 e 12 anos, saíram para colher lenha nas florestas de Mali, Gorky, e nunca mais voltaram. Os pais imploraram, choraram. Ninguém os ouviu. Kulishov, que tentou reabrir o caso, foi exilado para um posto remoto na Sibéria antes que pudesse assinar o primeiro documento. Seu substituto, um homem de rosto inexpressivo e olhares furtivos, arquivou todas as denúncias com um carimbo, falta de provas. Enquanto isso, na superfície, a família Korobol recuperava seu verniz de respeitabilidade. Piotr Dmitrievich retomou seus negócios com Stroganov. Ekaterina Mikhailovna organizou jantares de caridade para órfãos, ironia tão densa que fazia doer os dentes. Alexander voltou a seus estudos de teologia. Nikolai partiu para São Petersburgo, onde seria recebido de braços abertos na academia militar. Só Ana continuava presa em seu próprio pesadelo. Os vizinhos notavam como ela se encolhia ao passar pela capela da família, como seus lábios murmuravam palavras ininteligíveis quando fitava a janela do quarto, voltada para o bosque onde as crianças haviam desaparecido. Uma noite, a governanta jurou ter visto a jovem desenhar símbolos estranhos com seu próprio sangue nas páginas de um livro de orações. Aquela menina não é mais humana, sussurrava a cozinheira, persignando-se. Ela carrega algo dentro de si, algo que olha para fora através dos seus olhos. E então veio a noite da Epifania. Kuzma Sidorov, o moleiro, voltava bêbado de uma festa na aldeia vizinha quando seu cavalo empacou diante dos portões dos Korobol. Não era medo do animal, era algo no ar, uma vibração sutil, como o zumbido de um sino de igreja tocando ao contrário. Ele viu luz vermelha pulsando nas frestas do porão. Ouviu cantos guturais, palavras que não pertenciam a nenhuma língua conhecida, distorcidas como se pronunciadas por gargantas não inteiramente humanas. E então, um grito, o grito de uma criança. Um som tão carregado de terror que o sangue de Sidorov gelou nas veias, e ele soube, com certeza absoluta, que aquilo não era um ritual. Era um banquete. Os cabelos de Sidorov ergueram-se como espinhos de gelo na nuca. Ele esporou o cavalo com violência, galopando de volta para casa como se o próprio inferno o perseguisse. Nem ousou olhar para trás. Enquanto isso, no escritório abafado da delegacia distrital, o capitão Vladimir Petrovich Beliaev, recém-empossado no lugar do destituído Kulishov, recebia ordens claras e inquietantes: ignorar uma circular secreta carimbada com o selo do governo provincial, deixava pouco espaço para interpretações. As atividades da família Korobol estão sob supervisão especial das mais altas autoridades. Qualquer denúncia ou relato envolvendo esta família deve ser imediatamente encaminhado à administração da gendarmaria sem investigações preliminares. Mas o mal não se contenta em sussurrar nos cantos. Em fevereiro de 1911, o horror transbordou de tal forma que já não podia ser abafado. Stepan Mikhailov, um camponês de Berezova, saiu ao anoitecer em busca de sua vaca perdida e, seguindo pegadas no barro congelado, deparou-se com algo que o marcaria até o fim de seus dias. Eu segui os rastros até a velha capela no limite das terras dos Korobol, contaria depois, a voz quebrada como vidro sob botas. Havia luz dentro. Pensei em pedir ajuda para encontrar minha malhada, mas quando me aproximei da janela, sua respiração falhava ao recordar. Deus me perdoe, mas o que vi não era deste mundo. Onde antes repousavam ícones e tremeluziam lâmpadas de óleo, agora erguia-se um altar de pesadelo. Sobre uma pedra negra, cravada no centro do salão, jazia uma criança amarrada, Ivan Smirnov, de 10 anos, desaparecido havia 2 semanas. Seu rosto, banhado em lágrimas, clamava pela mãe em soluços abafados. Ao redor, figuras encapuzadas formavam um círculo sinistro, suas vestes escuras absorvendo a pouca luz que restava. No centro, imóvel como uma estátua de alabastro manchado, estava ela, Ekaterina Mikhailovna Korobova, vestida de branco imaculado, segurando uma adaga de lâmina curva e cabo negro. Ela murmurava palavras que não eram palavras. Mikhailov repetiria, os dedos trêmulos desenhando cruzes no ar. O menino chorava, chamava pela mãe, e então ela levantou a faca.
Eu soube o que viria a seguir. O grito que escapou de sua garganta rompeu o ritual. As cabeças encapuzadas viraram-se para ele em uníssono. Eles não tinham rostos, ele urrou mais tarde, os olhos arregalados como se ainda vissem a cena. Só buracos. Buracos onde deveriam estar as bocas e nos buracos escuridão que respirava. Os olhos ardiam como brasas. Corri, tropecei, caí, mas ouvi-os atrás de mim, não passos não. Vozes, algo pior. Mikhailov chegou à aldeia em delírio, a roupa rasgada, a pele marcada por arranhões, de galhos que nem sentirá. A princípio riram dele. Bebeu demais, o velho disseram. Até que no dia seguinte, o corpo de Ivan Smirnov foi encontrado no bosque, a pele pálida como cera, o peito marcado por cortes profundos, dispostos em símbolos que faziam os homens se benzerem e as mulheres cobrirem os olhos das crianças. A revolta explodiu como pólvora. Camponeses de meia dúzia de vilarejos marcharam até a delegacia exigindo justiça. Beliaev, pálido como morto, recitou a ordem que receberá. Assunto encerrado. Família sob proteção especial. A multidão não aceitou. Armados de foices e paus, avançaram rumo à propriedade dos Korobol, só para serem barrados pelos sabres reluzentes de um esquadrão de cossacos, liderados pelo Exal Ivan Petrovich Denin. Por ordem do governador, rugiu Denin, a voz cortando o ar como uma lâmina. Qualquer tentativa de invasão será considerada traição à pátria. A família Korobol serve a interesses que vão além da sua compreensão. Voltem para suas casas, se ainda as tiverem pela manhã. A ameaça foi suficiente para dispersar a turba, mas não o medo. Nos meses seguintes, o sumiço de crianças tornou-se uma praga. 4 em março. Todos entre 8 e 13 anos. Todos encontrados dias depois, os corpos marcados pelos mesmos símbolos talhados na carne. O padre Nikolai, desesperado, escreveu ao arcebispo de Nizhny Novgorod, implorando por uma investigação eclesiástica. A resposta chegou selada com cera vermelha. O caso Korobol é de competência exclusiva de uma comissão especial do Santo Sínodo. O clero local deve abster-se de qualquer intervenção. Estou com medo, confessou o padre em uma carta clandestina a um antigo companheiro de seminário em Moscou. E se a própria igreja está conivente com isso? Se em nome de algum bem maior, fechamos os olhos enquanto crianças são esfoladas vivas em altares profanos? Que fé é essa que se alimenta do sangue dos inocentes? Temo que estejamos diante de algo muito mais antigo e muito mais obscuro do que a corrupção de homens. A resposta de Moscou chegou 2 semanas depois, escrita à pressa, como se o remetente temesse ser descoberto. Meu irmão, o que você suspeita é verdade. E é pior, muito pior. Os Korobol não agem sozinhos. Há documentos, ordens assinadas por bispos e generais, uma linhagem que remonta antes de Pedro o Grande. Eles os chamam de guardas do umbral. E o que vi nos arquivos do sínodo? Aqui a letra desandava, manchas de tinta como lágrimas secas borrando as palavras. Eles não matam apenas crianças. Eles as transformam. E o que sai daquelas catacumbas, não, é mais humano. Os arquivos revelavam algo ainda mais aterrador. A tradição de sacrifícios rituais na família Korobol não era uma aberração recente, mas uma herança enraizada no século XV. As primeiras anotações, escritas com tinta desbotada pelo tempo, pertenciam ao patriarca da dinastia, o boiardo Ivan Mikhailovich Korobol. Veio até mim um ancião da abadia de Solovetsky e revelou-me o grande segredo. Lia-se em uma passagem com letras trêmulas que pareciam carregar o peso de séculos. Nosso sangue foi escolhido por Deus para um serviço sagrado. Nossos filhos devem oferecer o sangue inocente para fortalecer a fé ortodoxa. Mas não eram apenas os Korobol. Cartas amarelecidas comprovavam uma rede de cumplicidade entre as famílias mais poderosas da Rússia, os Dolgorukov, os Sheremetev, os Volkonsky e até a princesa Mechernskaya de São Petersburgo, todos unidos por um juramento que manchava suas linhagens com o sangue de crianças. Em 1911, um hóspede ilustre chegou à propriedade, Alexander Vasilievich Gerasimo, conselheiro de Estado do Ministério do Interior. Sua visita coincidiu com um fenômeno que os camponeses jamais esqueceriam. Naquela noite, o céu sobre a mansão ardeu em um vermelho sinistro, como se o próprio inferno tivesse rasgado o véu entre os mundos. O ar fedia a enxofre, espesso e sufocante. Testemunhas ouviram Gerasimo murmurar para os Korobol: o trabalho deve ser concluído até o inverno. Falta apenas
completar o número sagrado, 40, e então poderemos iniciar o grande ritual. Nos meses seguintes, o desaparecimento de crianças atingiu proporções epidêmicas. 14 crianças, de aldeias distintas, evaporaram em 3 meses. Seus corpos eram encontrados na floresta, marcados não apenas pelos símbolos habituais no peito, mas agora também com novos sinais gravados na testa e nas palmas das mãos, como se algo ou alguém estivesse preparando um exército de almas perdidas. Na madrugada de 16 de outubro de 1912, exatamente um ano após a descoberta das câmaras secretas, a propriedade dos Korobol foi consumida por um incêndio como nenhum outro. Chamas verdes, altas demais para serem naturais, lamberam o céu noturno, visíveis a 30 verstas de distância. Não era fogo comum, relatou o chefe dos bombeiros, pálido como um morto. Cheirava a podridão e queimava sem consumir a madeira. Era como se algo vivo estivesse se alimentando das paredes. Moradores juraram ter visto cavaleiros encapuzados, vestidos de negro, ateando fogo à mansão de todos os lados ao mesmo tempo, como se cumprissem uma ordem antiga. Quando as cinzas esmoreceram, o local foi declarado zona proibida, cercado por arame farpado. Mas o mal não havia terminado. Durante o inverno que se seguiu, viajantes que ousavam se aproximar das ruínas contavam histórias que gelavam o sangue. Luzes fantasmagóricas dançavam entre os escombros. Silhuetas infantis, translúcidas como neblina, corriam entre as pedras carbonizadas, chorando em coro. E sob a terra, algo respirava. Gemidos abafados. Risos que não pertenciam a nenhuma garganta humana ecoavam das profundezas. Foi na primavera de 1913 que o padre Piotr, o sacerdote local, descobriu que restava do complexo subterrâneo, intacto, como se o fogo tivesse temido descer até lá. No coração das catacumbas, um templo negro esculpido em pedra vulcânica abrigava centenas de esqueletos infantis, dispostos em fileiras perfeitas como soldados em formação. Sobre um altar manchado de séculos de sangue, uma manuscritura intitulada A Grande Obra dos Guerreiros Cristãos Ortodoxos detalhava a história de uma irmandade secreta fundada sob Ivan, o Terrível. Seus membros, os nomes mais nobres da Rússia, acreditavam que apenas através do sacrifício das crianças poderiam alimentar a luz divina e proteger a fé dos infiéis. O padre Piotr, horrorizado, enviou relatórios urgentes aos bispos de Moscou. A resposta foi um silêncio sepulcral seguido por uma ordem lacônica: selar, esquecer. O complexo foi murado com pressa e o sacerdote transferido para um mosteiro remoto nas montanhas do Cáucaso. 3 meses depois, seu corpo foi encontrado no fundo de um poço, os olhos arregalados em um terror que transcendia a morte. Mas a verdade, uma vez despertada, não volta a dormir. Relatos semelhantes começaram a surgir em todo o império. Câmaras subterrâneas repletas de ossos infantis, descobertas e rapidamente enterradas por ordens superiores. Testemunhas desapareciam. Documentos eram roubados de arquivos. Quando a Primeira Guerra Mundial irrompeu, o número de crianças desaparecidas na Rússia multiplicou-se como uma praga. A Revolução de 1917 abalou as estruturas do antigo regime, e por um tempo os rituais parecem ter sido interrompidos. Mas nos anos 1920, sob a bandeira vermelha do Novo Mundo, sussurros voltaram a circular, as tradições haviam sido retomadas, agora disfarçadas sob novos slogans, novos símbolos, mas com a mesma fome ancestral. Hoje, onde antes se erguia a mansão dos Korobol, apenas ruínas apodrecidas resistem ao tempo. Os camponeses da região fazem o sinal da cruz ao passar pelo local. Dizem que nas noites sem lua, ouve-se o choro de crianças chamando por ajuda, e que entre os escombros, figuras encapuzadas ainda se movem como se vigilantes de algo que nunca morreu. Nos arquivos secretos do KGB, segundo fontes não oficiais, existe um dossiê marcado com o selo acesso restrito, herdeiros do antigo juramento. A Rússia ainda lidera as estatísticas globais de desaparecimentos infantis não resolvidos. Coincidência? Ou a prova de que a grande obra nunca parou? Porque quando crianças seguem desaparecendo, quando corpos são encontrados com marcas que não pertencem a este mundo, há apenas uma certeza: o mal não foi derrotado. Ele apenas aprendeu a se esconder melhor. E enquanto a noite cair sobre essas terras, enquanto houver sangue inocente para ser derramado, a grande obra continuará. Sempre.